Professor Marcos Murakami para mais um tema aqui para você e vamos falar sobre os elementos e classificação do cone. Professor, o que é um cone? Um cone é o seguinte, você sempre encontra por aí, aquelas festas infantis, aquele chapeuzinho, né? Aquele chapeuzinho que você coloca na sua cabeça aí, tem esse formato aqui que é o formato de um cone. Mas matematicamente a gente vai dar algumas definições, vamos ser um pouco assim formal, falar o que é uma geratriz, o que é um raio, para você aprender e eu vou te ajudar. Venha cá. Imagina só o seguinte, eu tenho um triângulo retângulo, você pode fazer isso com uma cartolina, você pode recortar um triângulo retângulo, não esqueça, triângulo retângulo tem um ângulo aqui de 90 graus, esse símbolo aqui quer dizer isso, que forma um ângulo aqui de 90 graus. Triângulo retângulo, você tem esse lado que é oposto a 90, que nós chamamos de hipotenusa, esse aqui, esse chamei de H aqui, e aqui um R, que são chamados de catetos, que estão formando o ângulo de 90. Por que eu estou recordando isso? Porque você não pode esquecer que todo triângulo retângulo vale o famoso teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Não vai esquecer disso. Vem cá. Imagina só, tem um triângulo retângulo, aí você pega aqui, nesse cateto aqui, pode colocar uma linha. Você pode fixar uma linha imaginária, um eixo imaginário nesse cateto. Aí você faz uma rotação aqui, 360 graus. Quando você rotacionar esse triângulo retângulo, vai surgir o chamado cone de revolução, cone de rotação, que é esse cone aqui. Quando você girar, você vai ter esse cone. E é importante você não esquecer que aqui você vai ter esse tamanho, que na verdade é o nosso raio. Daqui para cá você vai ter o raio. Aqui você tem a altura do cone, que é esse lado, bem aqui do triângulo, vai acabar sendo a altura do cone. E aqui eu tenho esse segmento AC, que nós chamamos de geratriz. E aí você formou esse cone. Prof, eu não entendi legal essa geratriz. Preste bem atenção um detalhe. Eu tenho esse cone bem aqui. Aí você pode pegar aqui na base, a base desse cone é um círculo, é por isso que é chamado de cone circular, né? E nesse caso, cone circular reto. Por que cone circular reto? Porque ele veio de um triângulo retângulo, da rotação de um triângulo retângulo. Você pode até falar também uma outra maneira. Bem, aqui você tem um vértice do cone. Quando você projeta esse vértice aqui, vai bater no centro do círculo da sua base. Ah, mas toda vez isso acontece? Não. Porque eu poderia fazer uma outra experiência, eu poderia ter uma base, que é um círculo, e um ponto por aqui. Né, ó, tá aqui a minha base, eu tenho um ponto bem aqui, que a projeção não dá no centro da base. Mas quando você liga isso aqui, ó, sai ligando esse vértice a cada ponto dessa circunferência da base, você vai ter um cone também. Mas não é um cone reto. Esse aqui é um cone circular reto. Esse é um cone oblíquo, ele tem uma inclinação. Quando você faz a projeção, não dá no centro da base, mas é importante você não esquecer que você também aqui vai ter a altura. Muita gente chama, né, aqueles objetos que a gente coloca assim para não estacionar de cone. Muita gente chama aquilo de cone, mas isso aqui não é um cone, isso é um tronco de cone. Como assim, professor? Eu tenho um cone aqui e você poderia cortar esse cone. Quando você corta esse cone bem aqui, você vai ter um cone menor e essa parte de baixo, que não é um cone, é um pedaço dele. Essa parte de baixo aqui, ó, se você cortou bem aqui, é chamado tronco de cone. Então, isso aqui é a ideia que você não pode esquecer. O cone, ele tem esse bico aqui, aqui tem um corte, então isso aqui não é um cone, então cuidado com isso. Agora, não esqueça, no cone você tem, quais são os elementos importantes? Você tem a geratriz, que você liga o vértice a um ponto aqui na sua circunferência da base. Uma experiência que eu gosto de fazer é com copo descartável, né? Normalmente a gente não tem nada o que fazer, às vezes na vida você pega o copo descartável e fica desfiando ele, você sai desfiando. Ali é como se fosse uma geratriz. Então você liga daqui para cá, seria uma... Agora, lógico, o copo descartável, a maioria dos copos não é um cone. Ele foi cortado, né? Se você observar, a base inferior e a base superior têm áreas diferentes, não são áreas iguais. Então, nesse caso lá, é um tronco de cone na maioria dos copos descartáveis. Pode perceber, dá uma olhada aí em um copo descartável, você vai perceber que o círculo inferior e superior são diferentes. Então, ele não é um cone, mas aquele chapeuzinho das festas infantis
sim, ele tem um formato de um cone que vai ter a nossa geratriz, vai ter a nossa altura e vai ter o raio. São os elementos importantes. E não esqueça que você tem que recordar, como isso aqui forma um triângulo retângulo, você poderá toda vez utilizar o teorema de Pitágoras. O professor colocou aqui G à segunda, H à segunda mais R à segunda. Eu vou memorizar isso? Não. Eu vou compreender que aqui eu tenho um triângulo que é retângulo. Então, você poderá sim utilizar o teorema de Pitágoras. Vamos ver um exemplo aqui? Olha só, determine a área da base. Mas, professor, não sei a área da base do cone, sabe sim, porque a base do cone é um círculo, e a área de um círculo, muito bom, πr elevado à segunda. E não esqueça, se for necessário, esse π vale aproximadamente 3,14, é o nosso valor do π. Então, área do círculo, πr à segunda, e você pode perceber que essa base aqui do nosso cone é um círculo. Então, quando ele pergunta a área da base, ele está perguntando a área do círculo, e é necessário você ter o valor do raio. Vamos lá. A área da base, a altura do cone circular reto, cuja geratriz, está me dando a geratriz, ó, 25 centímetros, aqui cm quer dizer centímetros, e o diâmetro da base mede 14 cm, 14 centímetros. E esse diâmetro aqui da base, que vale 14, é daqui para cá que vale 14. Lembre que isso aqui é 2 vezes o raio. Então, daqui para cá, sendo 14, qual é a metade de 14? Muito bom, 7. Então, você sempre tem que dividir por 2. Você pega 14 e divide por 2, achou o nosso raio aqui da base. E como eu quero a área da base, quem é a área da base? πr elevado à segunda. Só que você já tem o valor do raio. Qual é o valor do raio? 7, prof. Muito bom. Você pega o 7 e vai substituir aqui. 7 elevado à segunda, ou 7 elevado ao quadrado. O que é isso, professor? É 7 que multiplica 7. Quanto é? Ótimo! 49, 49. Aqui é a ordem dos fatores, né? Alguém pensa, mas por que o π estava aqui, foi para lá? É porque a ordem dos fatores não altera. Então, você colocar π vezes 49 é mais bonitinho, fica melhor a estética colocando 49π centímetros quadrados, porque é a área, não esqueça. A unidade aqui do raio era centímetros, ó. Então, aqui a área vem em centímetros quadrados. Agora, eu perguntei também aqui quanto é que vale a nossa altura. Eu quero dar um exemplo para você aqui. Você olhou para cá, prof, eu não entendi isso aqui, como é que eu vou utilizar na hora do exercício? Vem cá que eu vou te ajudar. A altura do cone. Aqui eu imaginei o cone. Agora é importante você entender aonde você coloca a geratriz, ó. A geratriz mede 25, aonde? Aqui é a minha geratriz. Eu pego um ponto aqui na base desse cone, na circunferência da base, ligo ao vértice, aqui vale 25. Só que eu tenho que essa base, o raio aqui vale 7. Bem, aqui você tem o número 7. Aqui é H. É esse H que eu quero saber. Ele perguntou quanto é que vale a altura do cone. E aí você tem aqui o seguinte, olha, professor, percebi. Eu percebi que eu tenho um triângulo aqui, retângulo. Aqui eu tenho a hipotenusa, que é 25. Eu tenho um cateto, que é 7, e quero saber o outro cateto. E eu vou utilizar quem? O teorema de Pitágoras. E aí você diz, o quadrado da medida da hipotenusa, está aqui, é igual à soma dos quadrados das medidas de cada cateto. Então, você coloca aqui, ó, H à segunda mais 7 à segunda. Agora, vamos fazer essas contas? Professor, como é que eu faço 25 elevado ao quadrado? Você vai multiplicar 25 por 25 e vai colocar 625. Olha só, 7 à segunda, 7 vezes 7, 49. Só que eu tenho que isolar o H. Então, esse está somando, passa, subtraindo. 625 menos 49. Vamos subtrair? Essa diferença aqui vai dar 576. Então, eu vou ter o seguinte, H à segunda, a diferença, que deu 576. Mas não esqueça um detalhe, toda vez quando chegar em uma situação dessa, H elevado à segunda, eu tenho uma potência. Passa para o outro lado a nossa raiz, a raiz quadrada de 576. Professor, como é que eu posso fazer a raiz de 576? Uma das maneiras é você decompor em fatores primos.
mas você poderia lembrar da tabuada mesmo. Se você tentar fazer, por exemplo, 20 vezes 20, vai dar 400. Está um pouco longe, né? Não pode ser 20, né? A gente faz por tentativa. Olha, agora uma dica. Como termina aqui em 6, tem que ser, ó, 21 vezes 21, 1 vezes. Basta olhar o final do número. Se você olhar o final do número, você tem uma boa dica, porque 1 vezes 1 vai terminar em 1. Se fosse 22, 2 vezes 2 vai terminar em 4. Só pode ser, no caso, 24. Por quê? Porque olha para o final do número, olha essa dica, 4 bem aqui. Quando você fizer 4 vezes 4, vai terminar em 6. E aí você já desconfia que o número é um pouco maior que 400, né? Então, a raiz quadrada de 400, eu comentei, seria o 20, né? 20 vezes 20 daria 400. E aí você olha aqui, sim, né? Como eu sempre digo, brincando, né? Pelo poder da fé que a gente tem, só pode ser 24, porque 4 vezes 4 no final. Lógico que você pode fazer a multiplicação, é só uma dica para facilitar você obter. Resumindo, conversamos elementos e classificação de um cone. Não esqueça, no cone você tem aqui o raio da base, tem a altura e a geratriz. E tem aqui o cone chamado circular reto, que ele é gerado através desse triângulo retângulo. Bate uma foto desse quadro. Até a próxima aula. Muito obrigado.